Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Está chegando o fim do ano, o último sábado do ano de 2025, última lição do ano de 2025. Estamos encerrando o ciclo do estudo do livro de Josué. Foram 13 lições, das quais nós passamos por cada capítulo, por cada história, por cada cenário, por cada contexto, a caminhada, a conquista do povo de Deus da terra de Canaã, através do seu líder, Josué, que foi instrumento nas mãos de Deus para substituir o grande líder Moisés, e, sem sombra de dúvida, ele realizou um trabalho extraordinário, um trabalho relevante, um trabalho que demonstrou a força de Deus para conduzir o seu povo a Canaã, aqui da terra. E, sem sombra de dúvida, o exemplo de Josué, a história de Josué, a firmeza de Josué, nos ajuda a compreender um cenário mais amplo, que nos aponta para o verdadeiro Josué, Cristo. Josué seria apenas um antitipo, como nós estudamos, para esse contexto e para exatamente nós entendermos um Cristo que haveria de vir para ser o nosso grande general, o nosso grande guerreiro, e nos conduzir rumo a Canaã celestial. E, meus queridos, nós gostaríamos agora de chamar você para que nós pudéssemos ler Josué, capítulo 24, versículo 20, um dos textos mais bonitos e conhecidos da Bíblia, que assim nos diz. Vem comigo na leitura. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem deve servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que firmeza, que propósito, que coragem, que determinação, que força, que comunhão, que convicção Josué ele demonstra junto ao povo antes da sua partida. Já estava próximo de Josué encerrar a jornada dele aqui na terra. Foram 110 anos de vida vivenciados em comunhão com Deus. Esse líder determinado, esse líder firme, consagrado, ele mostra o que veio e ele faz exatamente ele confirma a sua decisão junto ao povo de Deus. Mas se vocês não querem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coisa maravilhosa, né? E para introduzir, qual a nossa escolha hoje? Qual a nossa determinação hoje? Qual o nosso olhar hoje sobre a escolha que nós precisamos estabelecer? E, sem sombra de dúvida, o capítulo 24 do livro de Josué apresenta uma cerimônia de renovação da aliança, estruturada segundo os elementos formais dos tratados de suzeranias característicos do ambiente político do Antigo Oriente, ou do Oriente Próximo. E essa palavra suzerania, vassalagem, por exemplo, era muito comum também na Idade Média. E o que era o suzerano? O suzerano é aquele que concedia a terra, esperando do vassalo que ele cuidasse, que ele honrasse o compromisso, a confiança que lhe seria concedido por meio do suzerano. E, nesse sentido, é exatamente que existe um preâmbulo de identificação. O povo precisa se identificar, confirmar, ratificar o seu compromisso com Deus. E a aliança, ela precisa ser constantemente renovada. Deus ele não quebra a aliança, mas constantemente o povo quebrou a aliança de Deus. As bênçãos que seriam advindas da obediência, da fidelidade, e as maldições também, elas não seriam diferentes se houvesse fidelidade. Se houvesse fidelidade, as bênçãos haveriam de vir. Se houvesse infidelidade, maldições haveriam de vir. As testemunhas do pacto, o depósito do documento, a ratificação do acordo, a confirmação do acordo. Esse é exatamente o que determinava a escolha que o povo deveria fazer diante de um suzerano, diante de um Deus que concedera a eles o propósito de serem mordomos de Deus, cuidadores daquilo que Deus colocou em suas mãos. A Canaã aqui da terra seria para o povo cuidar, para o povo expandir e para o povo demonstrar que a fidelidade a Deus traria para ele bênçãos renovadas a cada dia. Eu fico imaginando aqui, diante do grande suzerano, o Deus que nos concedeu tantos presentes,
tantas coisas para nós cuidarmos, a nossa vida, a nossa salvação, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Como é que nós temos encarado isso? Deixo esse desafio para todos nós, considerando um ano novo que está por vir. E o primeiro tópico da lição, em seu discurso de despedida, naturalmente, Josué alterna eles e vocês, né? Ele coloca eles como o mesmo povo do passado e vocês como o povo ali naquele contexto do presente. E 5 vezes unindo ancestrais e presentes, mesmo sem ver o êxodo. A geração de Siquém participava de uma aliança, assumindo o passado, decidindo hoje e confiando em Deus para o futuro. Eles olhavam para o passado para confirmar aquilo que estava no presente. Era o mesmo Deus que as garantias estabelecidas no passado, elas foram confirmadas, concedidas, e esse mesmo Deus estava concedendo para ele, naquele contexto, mas também no futuro. E era confiando em Deus que Deus haveria de conceder um futuro proeminente, um futuro promissor, um futuro grandioso, um futuro extraordinário. Para nós que estamos vivendo nesse contexto também não é diferente. Então, como é que Josué apresenta os antepassados? Quando ele coloca eles, como eu disse, serviram outros deuses. Ali, todo o estudo que nós estamos fazendo, como vocês sabem, é em Josué, capítulo 24. No capítulo 24, versículo 2, ele aponta que eles serviram a outros deuses. Eles foram chamados por Deus. Eles aumentaram a descendência. Desceram o Egito oprimidos. Eles clamavam e viram o livramento. Então, depois que ele coloca do versículo 2 até o versículo 7, eles, agora, a partir do versículo 14, ele coloca, quando ele chama o povo de Siquém, que era o mesmo lugar do contexto da aliança feita com Abraão, ele faz uma convocação para que eles pudessem servir a Deus, que eles rejeitassem os deuses estranhos, que vocês, no contexto aqui, vocês devem servir, vocês devem rejeitar os deuses estranhos, vocês devem tomar a decisão de servir e obedecer a Deus, vocês devem ter um compromisso com Deus, vocês devem formalizar essa aliança. Essa aliança tem que ser algo formal, tem que ser algo que esteja estabelecido para que esse pacto ele seja duradouro. As lições do passado devem ser apropriadas pelas novas gerações. E nós que vivemos no tempo presente devemos olhar para tudo aquilo que foi construído no passado. Como Josué coloca, os antepassados, aqueles que saíram do Egito, e agora ele coloca para vocês, que eram exatamente aqueles que chegaram em Canaã. Porque vocês sabem, muitos não chegaram em Canaã. E para nós que estamos vivendo lá no céu, né? E estamos vivendo nos últimos dias que antecedem a nossa partida para o céu. Como é que nós enxergamos? O nosso pacto ele tem que ser com Deus hoje, ele tem que ser renovado. Lembre-se, as lições do passado devem ser apropriadas às novas gerações, para que nós possamos entender que Deus está nos conduzindo no processo histórico. E assim, eu ressalto algumas coisas que são importantes para nós entendermos. Deus é o principal agente das ações do passado. Se a gente analisar direitinho, desse passado revisado, ele diz, eu tomei, eu dei, enviei, atormentei, fiz, te tirei, te livrei, etc. Deus está reafirmando que é Ele quem concede. Né? O que baixa a nós, e nós estudamos na lição passada, é a obediência, é a fidelidade, é a gratidão, é a comunhão com Deus. São pontos que nós não podemos abrir mão. Israel não era o protagonista da narrativa, ele era o coadjuvante, Deus era o grande protagonista. Foi Deus que havia criado Israel, foi Deus que havia garantido para Israel passar pelo Mar Vermelho, alcançar Canaã. Ele disse, ele fez, ele cumpriu, porque ele é o protagonista. Nós somos apenas os coadjuvantes. Se ele não tivesse intervindo na vida de Abraão, eles estariam servindo aos mesmos ídolos que os pais de Abraão serviam. A existência de Israel como nação não era mérito nenhum dos seus ancestrais,
mas era obra exclusiva da graça de Deus. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é o quê? É dom de Deus. O fato de os israelitas serem estabelecidos na terra prometida não era motivo para eles se vangloriarem, mas a própria razão pela qual deveriam servir, agradecer, serem obedientes, terem comunhão com Deus, serem fiéis a Deus por aquilo que eles receberam, pelo protagonismo de Deus, de garantir que eles tivessem aquilo que tinha sido garantido aos seus pais no passado. Bom, o segundo tópico da lição que nós temos é com sinceridade e verdade. O apelo de Josué era duplo, e eu gostaria de ler aqui com vocês, em Josué, capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte, nas Sagradas Escrituras. Peço a você que, se possível, você também pode abrir a sua Bíblia, capítulo 24, versículo 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O apelo de Josué que era duplo. Israel deveria temer o Senhor e deveria servi-lo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer e servir. Com quê? Com integridade e com fidelidade. Mas temer a Deus não implica ter medo de Deus, não. É a mesma coisa, o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. O temer de Deus é diferente do temor do homem. O temor do homem envolve medo. O temor a Deus envolve respeito, envolve adoração, envolve gratidão. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, viver em temor ao Senhor não significa viver em constante medo a Deus e em insegurança emocional. Temer a Deus significa o quê? Significa você estar confiante em Deus e você estar seguro. É diferente da condição humana. Se você entende isso, integridade e fidelidade são duas coisas primordiais na base que nós chamamos de aliança. Então, a aliança envolve da nossa parte integridade e fidelidade, porque Deus é fiel, Deus é quem conduz o seu povo, Deus é o grande protagonista, o seu povo é o coadjuvante, Deus é o nosso protagonista, que ele seja o nosso protagonista, que nós nunca queiramos ir à frente de Deus, que nós nunca queiramos colocar o carro na frente dos bois. Deixa Deus te ajudar, diz uma música. Ele tem ouvido a tua oração, é só uma questão de tempo. Ele está, neste momento, intercedendo por você. Integridade e fidelidade é a tônica importantíssima desse pacto de aliança que Josué chama o seu povo ali em Canaã, antes da sua morte, antes da sua partida. E, meus queridos, próximo tópico, livres para servir. Josué ensinou que Israel, eleito por Deus, foi eleito por Deus para ser uma bênção para as outras nações. Nós vivemos esse mundo também para ser uma bênção para as pessoas. Israel devia servir a Deus por livre escolha, com alegria e com determinação. Rejeitá-lo era possível, porém é absurdo pela fidelidade, pela condução e pelo protagonismo de Deus. Isso significaria abandonar a vida, abandonar a sustentabilidade, abandonar o segredo do sucesso, abandonar o segredo da prosperidade. E tudo isso estava... a Bíblia diz o seguinte, se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. Nós somos livres para servir a Deus. Se nós não quisermos servir, vocês lembram no final do Deuteronômio que é que diz? Se vos parece mal servir a Deus, escolhei hoje a quem servir. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal, serviu. Mas no final do Deuteronômio também diz: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus nos dá, tá certo, exatamente a condição para que nós possamos abandonar a nossa descrença, abandonar o mundo de pecado, abandonar a descrença nele, e que nós possamos sermos livres para adorá-lo. E com o apelo de Josué,
E aqui a gente já viu, Josué, ele convoca o povo para o quê? Para uma escolha consciente. Ele exige fidelidade exclusiva a Deus. Uma casa dividida não pode subsistir. Por isso que diz, escolher, foi Elias que disse, eu escolhi hoje a quem servir. Se o Senhor é Deus, você viu. E se Baal, você viu. Então, uma casa dividida. O que é que diz lá Apocalipse, capítulo 3? Que quem está em cima do muro, estou pronto para vomitar da boca. Então, vejam, meus queridos, a posição do meio, a posição de não decidir, de não estar do lado nem de outro, é uma posição de perdição também. Então, Deus exige fidelidade exclusiva a Ele, certo? E nós somos livres para decidir para isso. Qual foi, quando Josué fez esse apelo ao povo, qual foi a resposta do povo? É interessante, já que eu li o capítulo 24, versículo 15, a gente fazer aqui a leitura também dos versículos 16 e 17, que diz, então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos aos deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho, em todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Então, se você ir no verso 18, diz o seguinte, o Senhor expulsou de diante de nós todas as gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. O apelo de Josué, de fidelidade exclusiva, de uma escolha consciente e livre, ele teve por parte do povo a resposta, conforme o texto diz. Eles reconhecem o Senhor como Deus. Eles se comprometem em servir ao Senhor. E qual foi a reação de Josué, verso 19? Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, portanto, é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Verso 20, se deixardes o Senhor e servirdes os deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Meus queridos, aqui, se nós analisarmos o contexto, alerta sobre a seriedade do compromisso. Tem muita gente que vai hoje casar na igreja, casar no cartório, e parece que as pessoas estão brincando com o compromisso. Casamento é muito mais, hoje, uma festa do que um compromisso verdadeiramente que se assume com o outro, em seja qual for a circunstância. Deus está para abençoar a família, mas as pessoas não estão mais dispostas. As pessoas estão cada vez mais intolerantes. Isso é coisa séria. Então, a resposta do povo era uma questão muito séria. Eles deviam prestar atenção na seriedade do compromisso que ele estava assumindo, assim como nós assumimos no casamento, assim como nós assumimos em determinadas coisas na nossa vida. Esse é o alerta que se faz sobre a seriedade do compromisso. A reação de Josué exatamente sobre isso. E ele destaca também aqui no verso 20 as consequências da infidelidade, da rejeição e de você não cumprir aquilo que você exatamente determinou. Então, para tanto, no versículo 21 e 22, diz também o seguinte, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para servir. E disseram, nós somos. Veja que eles confirmaram o apelo de Josué, a resposta do povo foi positiva, a reação de Josué, isso é coisa séria, e o povo disse, nós somos testemunha contra nós mesmos, nós vamos cumprir. Servir ao Senhor exige uma escolha pessoal, Deus não obriga ninguém a servi-lo. Consciente, essa escolha pessoal, consciente, e depende da graça divina. Você e eu, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, confiar em Deus. A Bíblia diz, esperei pacientemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Quando a gente olha a questão do casamento, a gente vê que as pessoas estão brincando de casar hoje em dia. Evidentemente que existem situações esdrúxulas no casamento que determina que haja realmente uma separação, um divórcio. Mas as pessoas estão brincando de casamento
As pessoas não sabem o que significa esse compromisso, não sabem que isso é coisa séria. Então, o voto que nós também fazemos a Deus é coisa muito séria. O voto batismal, o voto que nós estabelecemos no tempo batismal é algo muito sério. E vamos a um outro tópico, meus queridos, os perigos da idolatria. A ameaça à idolatria não é uma coisa teórica, né? Anteriormente, nas planícies de Moabe, em um contexto semelhante, Moisés havia pedido a mesma decisão, que eles atentassem contra a idolatria. Os deuses agora em questão não eram mais os deuses egípcios ou os deuses da Mesopotâmia, mas aqueles que estavam no meio dele. Assim, Josué pediu ao povo que inclinasse o coração ao Senhor e que afastasse a idolatria do meio dele. É preciso, meus queridos, nós tirarmos do meio da nossa casa, do meio da nossa vida, coisas que não servem para edificar a nossa vida, para a edificação da nossa vida espiritual. Quem sabe aplicativos que estão ali no nosso celular que não servem para absolutamente nada. Quem sabe contatos que a gente tem que está nos levando à ruína. As pessoas se colocam hoje como escravos emocionais do outro. As pessoas se colocam, se determinam como dependentes emocionais. E lembre-se de uma coisa, nós devemos ser dependentes daquele que derramou o sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Ele que determina a nossa vitória. Nós devemos ser dependentes dele e não dependentes de mais ninguém. Quais os ídolos que nós temos na nossa casa? O que nós precisamos tirar da nossa vida? E Josué, ele mostra a necessidade do povo livrar da sua casa aquilo que não poderia lhes trazer a comunhão verdadeira com Deus, a presença de Deus e a constante vitória com Deus. E assim, essa também é a atitude exigida de Israel mais tarde pelos profetas. Os profetas, reiteradas vezes, Isaías, Jeremias, eles falam sobre essa questão. Eu queria só mostrar para vocês aqui 2 textos interessantes. Um de Isaías, um de Jeremias, capítulo 7. Eu vou logo aqui, Jeremias. Já estou com minha Bíblia aqui, Jeremias, no capítulo 7, versículo 24. Diz assim, 7, 24. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na natureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Nós não podemos andar para trás. A Bíblia diz, estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, tem um hino que diz assim, estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. É uma coisa maravilhosa. Já o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 3, diz assim, a palavra de Deus. Isaías, capítulo 55, no versículo 3, diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha, querido, olha o que bem diz aqui. Essa é uma atitude exigida por Deus ao seu povo, uma atitude de fidelidade, uma atitude de sinceridade. Nós alcançaremos a bênção em sermos fiéis a Deus. Ela é empregada para indicar a idolatria, ela é empregada para indicar que a apostasia de Salomão no passado, quando seu coração se inclinou para deuses estrangeiros. Nós vimos o que aconteceu. Chegou a sacrificar filhos a deuses estranhos. O coração humano pecaminoso não possui a tendência natural de se inclinar e ouvir a voz de Deus. São necessárias decisões conscientes de nossa parte para incliná-lo a cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai tirar o fardo, ele vai tirar o pecado da nossa vida. E eu não posso ser dependente emocional de ninguém. Eu devo ser dependente de Deus, porque ele é o doador da vida. Ele é o Deus protagonista da minha e da sua história, assim como do seu povo no presente. Essa atitude é exigida de Israel e de todos os profetas e de cada um de nós. E o último tópico
da lição, terminando bem. O epílogo aqui, não é, que retrata a morte de Josué e também do sumo sacerdote Eleazar, encerrou o livro de Josué com um final sóbrio, né? Josué, de 110 anos, ele morre tranquilo. Eleazar também morre tranquilo. E é importante descrever, que ao descrever o enterro de Josué e Eleazar e dos ossos de José, o autor representou um contraste entre a vida fora da terra prometida e o início de uma vida dentro dela. Os ossos de Josué, de José, os ossos de Jacó, sendo levados agora, a memória estava preservada, o passado e o presente se encontravam ali. Havia uma memória desses baluartes da fé cristã, desses grandes homens de Deus que conduziram com altivez a história do seu povo, com coragem, com determinação e com consagração e fidelidade ao Senhor. O autor, que conclui o livro de Josué, apresentou um contraste da vida fora da terra prometida e o início da vida dentro da terra prometida. Não há mais necessidade de ficar vagando. Eles estavam agora seguros. Eles tinham um Deus protagonista para protegê-los, para guardar. Bastava eles serem fiéis àquele pacto que foi estabelecido, que eles concordaram, que eles ratificaram. E, meus queridos, os restos mortais dos líderes não precisavam mais ser carregados por eles. Os patriarcas sepultaram seus parentes na caverna de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, enquanto os ossos de José foram sepultados em Siquém, no campo de Jacó, que Jacó havia comprado dos filhos de Amor. Todos estavam juntos. Como eu disse anteriormente, a memória estava preservada do povo de Deus. Agora a nação enterrava seus líderes no território de sua própria herança, expressando assim um senso de permanência, um senso de pertencimento. As promessas feitas aos patriarcas haviam sido cumpridas. A fidelidade a Deus é o fio condutor da história que liga a prosperidade de Israel ao seu presente e ao seu futuro. Olha que coisa, ao seu passado, o presente e o futuro. É o senso de pertencimento. E as considerações finais que nós poderíamos tirar dessa lição que estudamos essa semana, que encerra o ciclo do estudo de Josué. O que é que nós poderíamos dizer? Primeiro, em Josué 24, 2 a 13, Deus relembra sua fidelidade desde Abraão até a conquista de Canaã, destacando que tudo foi obra dele, não de Israel. Suas promessas foram cumpridas na conquista da terra de Canaã. Segundo, Josué exigiu uma decisão radical, servir a Deus com integridade, com fidelidade, com obediência e com gratidão. Terceiro ponto, Israel prometeu fidelidade à aliança com Deus, mas Josué desafiou sua sinceridade, pois conhecia o coração propenso à idolatria. Quarto ponto, a repetição do apelo de Josué revela que confissões verbais não bastam, era necessário abandonar ídolos concretos, era preciso limpar o acampamento de ídolos concretos, não aqueles que estavam mais fora, mas aqueles que estavam dentro. Nós já saímos do mundo. É como diz o hino, para trás a gente não deve voltar nunca mais na nossa vida. E o quinto tópico, para as considerações finais, o epílogo aponta para o futuro, a menção da terra não totalmente conquistada, a fidelidade temporária, e os ossos de José pronunciam tanto a apostasia em Juízes quanto a esperança da escatologia. Aquele povo, ele deveria ter se mantido fiel a Deus. Se eles tivessem sido mantido fiel a Deus, o que teria sido o lugar onde eles estavam, aquela geografia que eles estavam inseridos? Seria uma geografia de paz, de prosperidade, e eles haveriam de influenciar o mundo e não permitir ser influenciado pelo mundo. E assim que a história da conquista de Canaã, que a história da liderança de Josué, que o protagonismo de Deus, que a conquista de Canaã, que o pacto feito pelo povo e que não foi cumprido, infelizmente, no futuro, não possa nem venha se repetir em nossa vida. Que Deus continue nos abençoando sempre, que Ele nos conduza para a vitória, até as mansões celestiais, onde nós estaremos juntos. E, meus queridos, que bom estar com vocês no ano de 2025. 2026 vai ser melhor. 2026 estaremos mais próximos da volta de Jesus, que virá
com poder e grande glória. Josué levou o seu povo no passado para Canaã, aqui da terra. E nós estamos nos preparando para Canaã celestial. Que o verdadeiro Josué, Jesus está nos conduzindo, o tipo, está nos conduzindo para Canaã celestial. Que nós não venhamos olhar para trás. A Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado olha para trás, não é digno do reino dos céus. Não olhe para trás, olhe para cima, olhe para frente, porque mais um pouquinho de tempo, a Bíblia diz, e o que há de vir, virá, e não tardará, e breve estaremos na Canaã celestial, assim como o povo conquistou a Canaã da terra, nós seremos o povo que haveremos de alcançar a Canaã celestial. Até lá, povo de Deus, e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir, ano novo, vida nova, sonhos novos realizados. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, e que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, graça e paz, Senhor, da tua parte para a nossa vida, que os nossos sonhos sejam guardados, guiados e protegidos por tuas mãos divinas nesse ano de 2025, 26 que está por vir, que seja um ano de vitória, é um ano que estaremos mais próximos de ver Jesus voltar com poder e grande glória. Abençoe os teus filhos, assim como no passado o povo alcançou a Canaã da terra, que nós possamos nos preparar com um pacto de fidelidade, com um pacto de sinceridade, de confiança, que nós possamos fazer esse pacto, Senhor, para que nós possamos alcançar o que tu determinaste para a nossa vida. Um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Nos prepara, Senhor. Abençoe esse povo maravilhoso que nos acompanhou nesse trimestre e que venham mais pessoas nos acompanhar e ser abençoada em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Paz e bem esse ano e no ano que vem.